Milionário decide se disfarçar de motorista. O objetivo era conhecer a família da sua noiva melhor. Entretanto, o que ele descobre transforma sua vida para sempre. A família da noiva tinha muito mais do que um mistério. Antes de ouvir essa história, lembre-se de se inscrever no canal. O sol nascente dourava os arranha-céus de São Paulo quando Ricardo Mendes ajustou o boné surrado sobre os cabelos cuidadosamente despenteados. Observou seu reflexo no espelho retrovisor do carro alugado, um modelo popular bem diferente da sua coleção de carros de luxo. Suas mãos, habitualmente impecáveis, agora ostentavam calos falsos e unhas propositalmente mal cuidadas. O terno italiano de corte perfeito dera lugar a uma camisa xadrez desbotada e jeans gastos. Ricardo respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Em poucos minutos, estaria frente a frente com a família de Beatriz, sua noiva. Mas não como o empresário bem-sucedido e milionário que realmente era. Hoje ele seria apenas Carlos, um simples motorista de aplicativo. A ideia surgira após meses de evasivas de Beatriz sobre sua família. A jovem arquiteta, brilhante e ambiciosa, falava pouco sobre seu passado. Quando perguntada, desconversava com um sorriso triste ou mudava de assunto. O mistério só fazia crescer a curiosidade e a preocupação de Ricardo. É complicado, Beatriz costumava dizer, os olhos castanhos nublados por uma sombra que Ricardo não conseguia decifrar. Minha família, eles são diferentes. Não sei se entenderiam nosso mundo. Foram essas palavras que o levaram a arquitetar este plano ousado. Se Beatriz não podia ou não queria apresentá-lo formalmente, ele encontraria um jeito de conhecê-los. Por conta própria. A oportunidade perfeita surgiu quando Beatriz mencionou que seus pais precisavam de um motorista para uma série de compromissos ao longo da semana. Ricardo puxou o celular do bolso, relendo a mensagem que enviara a Beatriz na noite anterior. Amor, surgiu uma viagem de negócios de última hora. Estarei fora por alguns dias. Não se preocupe, ligarei sempre que puder. A culpa o corroeu por um instante, mas ele afastou o sentimento. Estava fazendo isso por eles, pelo futuro que planejavam juntos. Dirigiu pelas ruas do bairro do Bom Retiro, observando as lojas de tecidos e as confecções que começavam a abrir suas portas. Segundo as informações que conseguira, a família de Beatriz morava ali há gerações, donos de uma pequena empresa de tapetes artesanais. Estacionou em frente a um sobrado antigo, a fachada bem conservada contrastando com os prédios modernos. Ao redor, uma placa discreta anunciava Tapete Soares, tradição desde 1950. Ricardo checou o endereço mais uma vez, certificando-se de que estava no lugar certo. Com um último olhar para seu reflexo, saiu do carro e caminhou até a porta. Suas mãos suavam quando tocou a campainha. Os segundos pareceram se arrastar até que ouviu passos se aproximando do outro lado. A porta se abriu, revelando um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Ricardo reconheceu imediatamente Antônio Soares, o pai de Beatriz, das poucas fotos que ela mantinha em seu apartamento. Pois não? A voz de Antônio era grave e autoritária. Ricardo engoliu em seco, sentindo o olhar avaliador do homem sobre si. Era agora ou nunca. Bom dia, senhor. Meu nome é Carlos. Sou o motorista que o senhor contratou para esta semana. Antônio franziu o senho, estudando Ricardo por alguns instantes que pareceram uma eternidade. Finalmente seu rosto se suavizou um pouco. Ah, sim. Entre. Ricardo deu um passo para dentro da casa, sentindo como se estivesse cruzando não apenas uma soleira, mas adentrando um mundo completamente novo e desconhecido. O interior era surpreendentemente espaçoso, decorado com uma mistura eclética de móveis antigos e peças modernas. Nas paredes, tapeçarias elaboradas competiam por espaço com pinturas contemporâneas. Espere aqui, ordenou Antônio, deixando Ricardo sozinho no hall de entrada, enquanto desaparecia por um corredor. Ricardo aproveitou o momento para observar o ambiente. Seus olhos treinados em negócios não puderam deixar de notar os sinais de riqueza sutilmente espalhados pela casa. O lustre de cristal no teto,
os objetos de arte cuidadosamente dispostos, o aroma de um perfume caro que pairava no ar. Para uma família supostamente dona de uma pequena empresa de tapetes, os Soares pareciam viver muito bem. Vozes abafadas chegaram aos seus ouvidos, vindas de algum cômodo próximo. Reconheceu a voz grave de Antônio, mas havia outra, mais jovem e agitada. As palavras eram indistinguíveis, mas o tom era claramente de discussão. Antes que pudesse refletir sobre o que estava ouvindo, Antônio reapareceu, acompanhado por um jovem que Ricardo supôs ser Rodrigo, o irmão de Beatriz. A semelhança entre os dois era notável. Os mesmos olhos castanhos intensos, o mesmo queixo determinado. Mas enquanto o olhar de Beatriz sempre fora caloroso e acolhedor, os olhos de Rodrigo eram frios e calculistas. "Este é meu filho, Rodrigo", apresentou Antônio. "Ele irá lhe passar os detalhes dos compromissos da semana." Rodrigo deu um passo à frente, estendendo a mão em um cumprimento firme demais para ser amigável. "Prazer, Carlos. Espero que esteja preparado para uma semana movimentada." Ricardo retribuiu o aperto de mão, mantendo sua postura humilde. "Certamente, senhor. Estou aqui para ajudar no que for preciso." Rodrigo sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. "Ótimo. Vamos começar com uma viagem ao centro da cidade. Temos algumas entregas para fazer." O tom com que Rodrigo pronunciou a palavra entregas fez Ricardo se perguntar se havia mais naquele negócio de tapetes do que aparentava. Mas ele afastou a suspeita, concentrando-se em seu papel. "Claro, senhor, o carro está pronto na frente da casa." Enquanto se dirigiam para a saída, a porta da cozinha se abriu e Ricardo sentiu seu coração saltar. Ali estava Helena Soares, a mãe de Beatriz. A semelhança entre mãe e filha era impressionante, embora os anos tivessem deixado suas marcas no rosto de Helena. Seus olhos, porém, carregavam uma tristeza que Ricardo nunca vira em Beatriz. "Quem é esse?" perguntou Helena, seu olhar alternando entre o marido e o filho. "O novo motorista, mãe", respondeu Rodrigo impaciente. "Lembra? Falamos sobre isso ontem." Helena assentiu lentamente, seus olhos se fixando em Ricardo com uma intensidade perturbadora. Por um momento ele temeu ser reconhecido, mas logo percebeu que o olhar dela era de outra natureza, como se estivesse vendo um fantasma. "Muito prazer, senhora", Ricardo se apressou em dizer, desviando o olhar. Helena não respondeu, apenas continuou a encará-lo enquanto Antônio a guiava gentilmente de volta à cozinha. "Vamos, querida. Você precisa descansar." Enquanto saíam da casa em direção ao carro, Ricardo não pôde deixar de notar a tensão no ar. A dinâmica familiar era estranha, carregada de segredos não ditos e olhares significativos. O que exatamente Beatriz escondia sobre sua família? Ao Austen dar partida no carro, com Rodrigo no banco do passageiro dando instruções ríspidas, Ricardo se viu mergulhando cada vez mais fundo em um mistério que prometia ser muito maior do que jamais imaginara. A semana pela frente seria crucial para desvendar os segredos dos Soares e, quem sabe, entender melhor a mulher que amava. O que Ricardo não sabia era que cada quilômetro percorrido o levaria para mais perto de uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Uma verdade enterrada nas entrelinhas da história da família Soares, nos silêncios desconfortáveis e nos olhares furtivos. Uma verdade que, uma vez revelada, não poderia ser ignorada. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, Ricardo se perguntava: até onde estaria disposto a ir para descobrir a verdade? E mais importante, estaria preparado para as consequências que viriam com ela? O semáforo ficou verde e Ricardo acelerou, levando consigo não apenas Rodrigo, mas também o peso de segredos que começavam a se desenrolar como os fios de um tapete intrincado e misterioso. O trânsito caótico de São Paulo serpenteava ao redor do carro onde Ricardo, disfarçado como o motorista Carlos, conduzia Rodrigo Soares pelas ruas do centro da cidade. O silêncio dentro do veículo era quebrado apenas pelas ocasionais instruções secas que Rodrigo emitia, indicando mudanças de direção ou locais de parada. Ricardo mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente trabalhava incessantemente.
processando cada detalhe, cada nuance do comportamento de Rodrigo. O jovem exalava uma aura de tensão e desconfiança que parecia permear o ar ao seu redor. Após cerca de 20 minutos de viagem, Rodrigo ordenou que parassem em frente a um prédio comercial de aparência anônima. "Espere aqui", disse ele, saindo rapidamente do carro, com uma pasta de couro firmemente agarrada sob o braço. Ricardo observou pelo retrovisor enquanto Rodrigo desaparecia no interior do edifício. Os minutos se arrastaram e ele aproveitou a oportunidade para refletir sobre os eventos da manhã. A reação de Helena Soares ao vê-lo ainda o intrigava. Aquele olhar era como se ela tivesse visto um fantasma. Mas por quê? Seus pensamentos foram interrompidos quando Rodrigo emergiu do prédio, agora sem a pasta, mas com um envelope pardo nas mãos. Ao entrar no carro, Ricardo notou uma mudança sutil em sua postura. Estava mais relaxado, quase satisfeito. "Próxima parada", anunciou Rodrigo, fornecendo outro endereço. O dia prosseguiu nesse ritmo, com Rodrigo fazendo paradas em locais variados, alguns em bairros nobres, outros em áreas mais modestas da cidade. Em cada local o padrão se repetia. Rodrigo entrava com uma pasta ou envelope e saía com outro, ou às vezes, de mãos vazias. Foi durante uma dessas paradas, em um armazém na Zona Leste, que algo incomum aconteceu. Rodrigo demorou mais que o habitual, e Ricardo, movido pela curiosidade, decidiu arriscar uma olhada mais de perto. Saiu do carro com a desculpa de verificar um pneu e se aproximou discretamente de uma das janelas do armazém. O que viu o deixou perplexo. No interior, mal iluminado, Rodrigo conversava animadamente com dois homens de aparência rude. Sobre uma mesa improvisada, viu algo que definitivamente não eram tapetes. Pareciam ser documentos, muitos documentos, sendo trocados por maços de dinheiro. Ricardo voltou rapidamente para o carro, sua mente fervilhando de perguntas. Que tipo de negócio a família Soares realmente administrava? E como Beatriz se encaixava em tudo isso? Quando Rodrigo retornou, Ricardo percebeu uma mudança em seu semblante. Havia um brilho de triunfo em seus olhos, misturado com algo mais... ansiedade, talvez? "Mudança de planos", anunciou Rodrigo abruptamente. "Vamos voltar para casa." Durante o trajeto de volta, Ricardo notou que Rodrigo fazia ligações frequentes, falando em códigos que não faziam sentido para um negócio de tapetes. "A encomenda foi entregue", ele dizia, ou "o pacote está seguro." Ao chegarem de volta à residência dos Soares, Ricardo foi surpreendido por uma cena inesperada. Beatriz estava lá parada na porta da casa, seu rosto uma máscara de preocupação e confusão. O coração de Ricardo disparou. Ser descoberto agora arruinaria todo o plano. Mas para seu alívio, Beatriz não pareceu reconhecê-lo em seu disfarce. Seus olhos passaram por ele sem um segundo olhar, focados inteiramente em Rodrigo. "O que está acontecendo?" ela perguntou, sua voz tensa. "Mamãe está agitada, falando coisas sem sentido." Rodrigo lançou um olhar de advertência para a irmã. "Não é nada, Bia. Mamãe só está tendo um de seus dias ruins." Beatriz não pareceu convencida. Ela mencionou algo sobre um rosto do passado, e papai está trancado no escritório desde cedo. Ricardo observava a interação, fingindo estar ocupado arrumando algo no carro. A menção ao rosto do passado o intrigou. Seria possível que Helena o tivesse reconhecido de alguma forma? "Chega, Beatriz." Rodrigo cortou, sua voz fria. "Não, é lugar para discutirmos isso." Ele lançou um olhar significativo na direção de Ricardo. Beatriz pareceu notar pela primeira vez a presença do suposto motorista. Seus olhos se encontraram brevemente, e Ricardo viu ali uma mistura de emoções, tristeza, medo e algo mais, algo que não conseguiu decifrar. "Desculpe", ela murmurou, mais para Ricardo do que para o irmão. Não quis causar constrangimento. Ricardo assentiu educadamente, lutando contra o impulso de ir até ela, de revelar tudo e abraçá-la. Ver Beatriz ali claramente perturbada testava sua resolução de manter o disfarce. Rodrigo dispensou Ricardo para o dia,
informando-o que seus serviços seriam necessários novamente pela manhã. Enquanto se afastava, Ricardo não pôde deixar de notar a forma como Rodrigo praticamente arrastou Beatriz para dentro de casa, suas vozes se elevando em uma discussão abafada assim que a porta se fechou. Naquela noite, hospedado em um hotel modesto nas proximidades, Ricardo refletiu sobre os eventos do dia. As peças do quebra-cabeça começavam a se formar, mas a imagem ainda estava longe de ser clara. O comportamento suspeito de Rodrigo, as reações estranhas de Helena, a evidente tensão familiar, tudo apontava para algo muito maior e potencialmente perigoso. Deitado na cama do hotel, Ricardo pegou seu celular pessoal, aquele que Beatriz conhecia. Havia várias mensagens dela, expressando preocupação por não conseguir falar com ele. Com o coração pesado, ele respondeu brevemente, mantendo a farsa da viagem de negócios. Está tudo bem, amor. Dia cheio de reuniões. Como você está? Resposta veio quase instantaneamente. Estou preocupada, Ricardo. Tem algo estranho acontecendo com minha família. Queria que você estivesse aqui. Ricardo sentiu um nó na garganta. A culpa por enganá-la misturava-se à crescente certeza de que estava fazendo a coisa certa. Algo obscuro pairava sobre a família Soares, e ele estava determinado a descobrir o que era. Estarei de volta em breve, ele respondeu. Fique tranquila, tudo vai ficar bem. Enquanto digitava essas palavras, Ricardo se perguntava se realmente poderia cumprir essa promessa. O que quer que estivesse prestes a descobrir tinha o potencial de mudar tudo, não apenas para ele e Beatriz, mas para toda a família Soares. Colocando o celular de lado, Ricardo fechou os olhos, mas o sono demorou a chegar. Sua mente repassava os eventos do dia, buscando conexões, tentando decifrar o mistério que se desenrolava diante dele. Uma coisa era certa: os próximos dias seriam cruciais. Cada movimento, cada palavra, cada olhar poderia ser a chave para desvendar os segredos dos Soares. E Ricardo estava determinado a ir até o fim, não importava o custo. Enquanto a noite avançava sobre São Paulo, as luzes da cidade piscando além da janela do hotel, Ricardo finalmente adormeceu. Seus sonhos povoados por imagens de tapetes que se desenrolavam para revelar segredos obscuros, e de Beatriz, chamando por ele de um lugar que não conseguia alcançar. O dia seguinte prometia mais revelações, mais perigos e talvez as respostas que ele tanto buscava. Ricardo sabia que estava caminhando por uma linha tênue entre a verdade e o desastre, mas por Beatriz, por seu futuro juntos, ele estava disposto a arriscar tudo. O amanhecer trouxe consigo uma névoa fina que pairava sobre as ruas de São Paulo, envolvendo a cidade em um manto de mistério. Ricardo acordou antes do despertador, sua mente já alerta e pronta para mais um dia de investigação disfarçada. Enquanto se preparava, vestindo novamente as roupas simples de Carlos, o motorista, ele repassava mentalmente os eventos do dia anterior, buscando pistas que pudessem ter escapado à sua percepção inicial. Chegou à residência dos Soares pontualmente às 7h, conforme instruído por Rodrigo. A casa parecia quieta, quase adormecida, mas Ricardo sabia que as aparências podiam enganar. Mal havia estacionado quando a porta da frente se abriu, revelando não Rodrigo, como esperava, mas Antônio Soares. O patriarca da família avançou, com passos firmes em direção ao carro, seu rosto uma máscara de seriedade. Bom dia, Carlos, disse ele, sua voz grave cortando o ar da manhã. Hoje você estará a meu serviço. Temos uma longa jornada pela frente. Ricardo assentiu respeitosamente, escondendo sua surpresa. Esta seria sua primeira oportunidade de observar Antônio de perto, de tentar entender o homem que Beatriz tão raramente mencionava. Enquanto dirigia seguindo as instruções de Antônio, Ricardo notou que estavam se afastando do centro da cidade, rumando para áreas mais periféricas. O silêncio no carro era pesado, quebrado apenas pelas ocasionais orientações de direção. Foi após quase 1 hora de viagem que Antônio finalmente falou, sua voz carregada de uma emoção que Ricardo não conseguiu identificar imediatamente. Você tem família, Carlos.
A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Não, senhor, respondeu ele mantendo os olhos na estrada. Sou sozinho. Antônio fez um som baixo, algo entre um suspiro e um grunhido. Família é tudo, Carlos. É a base. De tudo, mas também pode ser complicada. Ricardo arriscou um olhar rápido pelo retrovisor, captando a expressão distante nos olhos de Antônio. Imagino que sim, senhor, respondeu cautelosamente. Você não imagina, Antônio rebateu. Um toque de amargura em sua voz. Às vezes, para proteger nossa família, somos forçados a fazer escolhas difíceis. O coração de Ricardo acelerou. Estava Antônio prestes a revelar algo crucial? Mas antes que pudesse elaborar, o homem mais velho apontou para um desvio à frente. Vire à direita aqui. Seguiram por uma estrada de terra a paisagem urbana, dando lugar a campos abertos e algumas construções esparsas. Finalmente, Antônio mandou que parassem em frente a um grande galpão que parecia abandonado. Espere no carro, ordenou Antônio, saindo rapidamente. Ricardo observou, enquanto o homem se dirigia a uma porta lateral do galpão, onde foi recebido por dois indivíduos de aparência rude. A conversa que se seguiu foi breve e tensa, com Antônio entregando um envelope e recebendo outro em troca. Quando Antônio retornou ao carro, Ricardo notou uma mudança sutil em sua postura. Havia uma tensão em seus ombros que não estava lá, antes um brilho de preocupação em seus olhos. De volta à cidade, disse Antônio secamente. Durante o trajeto de volta, Ricardo percebeu que Antônio ficava cada vez mais agitado. Seus dedos tamborilavam nervosamente no braço da porta e, ocasionalmente, ele murmurava palavras inaudíveis para si mesmo. Foi quando estavam prestes a entrar novamente na área urbana que Antônio falou, sua voz baixa e carregada de emoção. Você acredita em destino, Carlos? Ricardo hesitou por um momento antes de responder. Não sei, senhor. Acho que nossas escolhas moldam nosso caminho. Antônio soltou uma risada amarga. Escolhas, sim. Mas e quando nossas escolhas do passado voltam para nos assombrar? Quando o destino decide brincar conosco, trazendo de volta fantasmas que pensávamos ter enterrado? Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Antônio ecoavam estranhamente com a reação de Helena ao vê-lo no dia anterior. Senhor, ele perguntou hesitante. Mas Antônio pareceu se recompor, como se percebesse que havia falado demais. Não é nada, Carlos. Apenas divagações de um velho cansado. O restante da viagem transcorreu em silêncio, mas a mente de Ricardo fervilhava. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem cada vez mais perturbadora. Ao retornarem à residência dos Soares, Ricardo foi surpreendido pela visão de Beatriz saindo apressadamente da casa. Ela parecia agitada, seus olhos vermelhos como se tivesse chorado. Papai, ela chamou, sua voz trêmula. Precisamos conversar. É sobre a mamãe. Antônio lançou um olhar de advertência para a filha, claramente desconfortável com a presença de Ricardo. Agora não, Beatriz, temos visitas chegando em breve. Mas, pai, ela está cada vez pior. Continua falando sobre... Calpe, chega. Antônio cortou sua voz dura. Voltando-se para Ricardo, ele forçou um sorriso. Obrigado pelos seus serviços hoje, Carlos. Pode ir agora. Amanhã reporte-se novamente a Rodrigo. Ricardo assentiu, fingindo não notar a tensão palpável entre pai e filha. Enquanto se afastava, ele captou fragmentos da discussão abafada que se seguiu. Não podemos ignorar isso. Já discutimos sobre manter segredo. E se ele descobrir? As últimas palavras de Beatriz ecoaram na mente de Ricardo enquanto ele se afastava. Quem era ele? O que exatamente estava acontecendo com Helena? E que segredos a família Soares estava tão desesperada para manter enterrados? Naquela noite, em seu quarto de hotel, Ricardo se viu diante de um dilema moral. Cada nova informação que descobria apenas aprofundava o mistério, ao mesmo tempo em que aumentava seu temor sobre o que poderia encontrar no final desta investigação. Olhando para o celular, viu mais mensagens de Beatriz expressando preocupação e saudade. A culpa o corroeu. Estava fazendo a coisa certa ao manter este segredo dela? Ou estava apenas cavando um fosso cada vez mais profundo entre eles?
Com um suspiro pesado, Ricardo deitou-se, sabendo que o sono seria elusivo. Amanhã seria outro. Dia de descobertas, outro dia mais próximo da verdade. Mas a que custo? Enquanto a noite avançava, Ricardo não podia deixar de pensar que estava andando sobre uma linha tênue. De um lado, a verdade que buscava tão desesperadamente. Do outro, o risco de perder tudo, incluindo o amor de sua vida. O tic-tac. Do relógio na parede parecia zombar dele, lembrando-o de que o tempo estava passando. Cada segundo o levava mais perto de uma revelação que poderia mudar tudo. E assim, entre pensamentos tumultuados e corações divididos, mais um dia chegava ao fim na trama intrincada que envolvia o Soares. O que o amanhã reservava? Apenas o tempo diria. Mas uma coisa era certa, não havia volta atrás agora. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e úmida, como se o próprio céu refletisse a atmosfera de tensão que pairava sobre a investigação de Ricardo. Ele chegou à residência dos Soares com uma mistura de apreensão e determinação, sabendo que cada novo dia poderia trazer a revelação que buscava ou o perigo que temia. Rodrigo o esperava na porta, seu rosto uma máscara de impaciência. Finalmente, resmungou ele jogando uma pasta no banco do passageiro. Temos muito o que fazer hoje. Enquanto Ricardo dava partida no carro, não pôde deixar de notar o estado agitado de Rodrigo. O jovem parecia mais tenso do que o habitual, seus olhos constantemente verificando o retrovisor, como se temesse ser seguido. Para onde vamos, senhor? Perguntou Ricardo, mantendo sua postura submissa de motorista. Primeiro ao escritório. De Advocacia Mendes & Associados, respondeu Rodrigo, sua voz tensa. Depois temos algumas entregas especiais para fazer. O nome do escritório fez Ricardo congelar por um momento. Mendes & Associados era sua própria empresa, embora ele raramente visitasse o escritório pessoalmente. O que Rodrigo poderia querer lá? Durante o trajeto, Ricardo observou pelo retrovisor como Rodrigo mexia nervosamente nos papéis dentro da pasta, murmurando para si mesmo ocasionalmente. Algo claramente o perturbava. Ao chegarem ao imponente edifício onde ficava o escritório, Rodrigo saiu apressadamente, instruindo Ricardo a esperar. Através das portas de vidro, Ricardo viu Rodrigo conversando animadamente com um dos sócios juniores, trocando documentos e gestos enfáticos. 15 minutos depois, Rodrigo retornou ao carro, seu rosto uma mistura de triunfo e preocupação. Agora para o endereço que está anotado aqui, disse ele, entregando um pedaço de papel a Ricardo. O endereço os levou a uma área industrial nos arredores da cidade. Ricardo estacionou em frente a um armazém aparentemente abandonado, sentindo um déjà-vu da situação com Antônio no dia anterior. Espere aqui, ordenou Rodrigo, saindo com a pasta. E não importa o que aconteça, não saia do carro. Ricardo observou pelo retrovisor enquanto Rodrigo desaparecia dentro do armazém. Os minutos se arrastaram, e a ansiedade de Ricardo crescia a cada momento. O que exatamente estava acontecendo ali? Foi então que ele ouviu um grito abafado, seguido de sons de luta. Sem pensar duas vezes, Ricardo saiu do carro, correndo em direção ao armazém. O interior estava mal iluminado, mas Ricardo pôde distinguir 3 figuras em meio à penumbra. Rodrigo estava encurralado contra uma parede, enfrentando 2 homens de aparência ameaçadora. Você não entende, gritava Rodrigo. Isso vai arruinar tudo. Anos de trabalho. Um dos homens avançou, agarrando Rodrigo pela gola da camisa. O chefe não está satisfeito com os últimos desenvolvimentos. Talvez seja a hora de uma mudança de liderança na operação. Foi nesse momento que Ricardo, agindo por instinto, pegou um pedaço de madeira do chão e o arremessou na direção dos agressores, acertando um deles nas costas. A distração foi suficiente. Rodrigo conseguiu se desvencilhar, correndo em direção à saída. Os 2 homens, pegos de surpresa, hesitaram, por um momento antes de partirem em perseguição. Ricardo correu de volta para o carro, ligando o motor no exato momento em que Rodrigo se jogava no banco do passageiro. Dirija! Gritou ele. Rápido!
Com o coração acelerado, Ricardo pisou fundo no acelerador, deixando uma nuvem de poeira para trás. Pelo retrovisor, viu os dois homens emergindo do armazém gesticulando furiosamente. Só quando estavam a uma distância segura, de volta às ruas movimentadas da cidade, é que Rodrigo finalmente falou. Sua voz era um misto de raiva e medo. Quem diabos você é? Ricardo engoliu em seco, percebendo que sua ação impulsiva havia comprometido seu disfarce. Eu só queria ajudar, senhor. Rodrigo o estudou por um longo momento, seus olhos estreitos de suspeita. Nenhum motorista comum teria feito o que você fez. Quem te mandou? Está nos espionando? Não, senhor, eu juro. Ricardo tentou se defender, sua mente trabalhando freneticamente para encontrar uma explicação plausível. Eu tenho um passado. Já me envolvi em situações difíceis antes. Quando ouvi a confusão, o instinto tomou conta. Rodrigo não parecia totalmente convencido, mas a adrenalina do momento parecia ter diminuído sua desconfiança inicial. Bem, seja lá quem você for, obrigado, mas isso não muda nada. Você não viu nem ouviu nada hoje, entendeu? Ricardo assentiu, fingindo submissão. Sim, senhor, claro. O restante do dia transcorreu em um silêncio tenso. Rodrigo fez mais algumas paradas, sempre rápidas e discretas, antes de finalmente ordenar que retornassem à residência dos Soares. Ao chegarem, Ricardo foi surpreendido pela visão de Beatriz na varanda, seu rosto pálido de preocupação. Ao ver o irmão, ela correu até o carro. Rodrigo, graças a Deus você está bem. Ela está tendo outro episódio. Rodrigo xingou baixinho, lançando um olhar de advertência para Ricardo antes de sair apressadamente do carro. Os irmãos entraram na casa, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos tumultuados. Naquela noite, de volta ao seu quarto de hotel, Ricardo se viu diante de um turbilhão de emoções e perguntas sem resposta. O que exatamente a família Soares estava envolvida? Que tipo de operação Rodrigo mencionara? E, mais importante, como tudo isso se conectava a Beatriz e ao estranho comportamento de Helena? Olhando para seu reflexo no espelho do banheiro, Ricardo mal reconheceu o homem que o encarava de volta. O disfarce de Carlos, o simples motorista, parecia agora uma máscara fina, prestes a se despedaçar a qualquer momento. Pegando seu celular pessoal, viu várias mensagens não lidas de Beatriz. Cada palavra de preocupação e amor era como uma punhalada em seu coração. A culpa e o medo lutavam dentro dele. Estava ele se aproximando da verdade ou apenas se afundando mais em um poço de mentiras e perigo? Com um suspiro pesado, Ricardo se jogou na cama, sabendo que o sono seria um luxo difícil de alcançar. Amanhã seria outro dia, outra oportunidade de desvendar o mistério. Mas a que custo? E será que no final a verdade valeria o risco de perder tudo o que ele mais amava? Enquanto a noite avançava, os sons da cidade lá fora pareciam ecoar. Os pensamentos tumultuados de Ricardo. Cada buzina, cada sirene distante, parecia um lembrete do perigo que espreitava nas sombras. E no centro de tudo estava Beatriz, seu amor, seu farol, e agora talvez a chave para um mistério muito maior do que ele jamais imaginara. O dia amanheceu com uma garoa fina que envolvia São Paulo em um manto cinzento, como se a própria cidade estivesse consciente da teia de segredos que Ricardo tentava desvendar. Ele chegou à residência dos Soares mais cedo que o habitual, impulsionado por uma mistura de ansiedade e determinação. Para sua surpresa, foi Helena quem o recebeu, na porta, seus olhos cansados e um tanto desfocados. "Carlos, não é?" Ela perguntou, sua voz trêmula. "Entre, por favor." Rodrigo e Antônio saíram cedo. "Negócios urgentes", disseram. Ricardo hesitou por um momento antes de seguir Helena para dentro da casa. Era a primeira vez que ficava sozinho com ela, e não podia deixar de notar como a mulher parecia frágil, quase etérea, em seu roupão de seda. "Senhora Soares, está tudo bem?" perguntou Ricardo, mantendo sua postura de motorista respeitoso, mas não conseguindo esconder completamente sua preocupação. Helena o encarou por um longo momento, seus olhos ganhando um brilho de lucidez. Você me lembra alguém?" Ela murmurou mais para si mesma do que para Ricardo. "Alguém do passado."
Alguém que perdemos. O coração de Ricardo acelerou. Seria esta a oportunidade que ele esperava? Senhora? Ele incentivou gentilmente. Helena piscou, como se saindo de um transe. Oh, me desculpe. Às vezes minha mente divaga. Venha, vamos tomar um chá enquanto esperamos os homens voltarem. Na cozinha espaçosa e bem equipada, Helena se moveu com uma graça surpreendente, preparando o chá com movimentos precisos. Ricardo a observava atentamente, notando como seus dedos tremiam ligeiramente ao segurar a xícara. Sabe, Carlos, Helena começou, sua voz baixa e melancólica. Há muitos anos, tivemos um grande infortúnio na família, algo que mudou tudo. Ricardo inclinou-se ligeiramente, seu interesse aguçado. Sinto muito ouvir isso, senhora. Helena assentiu distraidamente. Foi há tanto tempo, mas a dor, ela nunca vai embora completamente. Perdemos alguém muito precioso, alguém que... Ela parou abruptamente, seus olhos se arregalando como se tivesse dito demais. Nesse momento, o som de uma porta se abrindo ecoou pela casa. Beatriz entrou na cozinha, sua expressão mudando de surpresa para preocupação ao ver sua mãe com... Ricardo! Mamãe, o que está acontecendo aqui? Helena pareceu se recompor instantaneamente. Ah, Beatriz, querida, eu só estava fazendo companhia ao Carlos enquanto ele espera por seu pai e seu irmão. Beatriz lançou um olhar desconfiado para Ricardo antes de se voltar para a mãe. Você tomou seus remédios hoje, mamãe? Claro, claro, Helena respondeu, vagamente levantando-se. Acho que vou descansar um pouco agora. Quando Helena saiu, Beatriz se virou para Ricardo, seus olhos cheios de uma mistura de suspeita e curiosidade. O que exatamente minha mãe estava te contando? Ricardo engoliu em seco, consciente de que estava pisando em terreno perigoso. Nada demais, senhorita. Apenas conversas casuais, enquanto tomávamos chá. Beatriz o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça complexo. Você me parece familiar, sabia? Tem certeza que nunca nos vimos antes? O coração de Ricardo deu um salto. Será que seu disfarce estava se desfazendo? Não, senhorita, tenho certeza que me lembraria. Antes que Beatriz pudesse pressionar mais, o som de um carro chegando interrompeu o momento tenso. Segundos. Depois Rodrigo irrompeu pela porta da cozinha, seu rosto uma máscara de fúria contida. Beatriz, precisamos conversar. Agora, ele praticamente rosnou, lançando um olhar de advertência para Ricardo. E você, motorista, espere lá fora. Ricardo assentiu submissamente, mas ao sair, não pôde deixar de notar o olhar de desespero que Beatriz lançou em sua direção. Algo estava prestes a acontecer, ele podia sentir. Do lado de fora, Ricardo se posicionou estrategicamente perto de uma janela entreaberta, de onde podia ouvir fragmentos da discussão acalorada que se seguiu. Não podemos continuar assim. Rodrigo! Você não entende, Bia. É maior do que todos nós. E se a polícia descobrir? E se... A menção à polícia fez o sangue de Ricardo gelar. Em que exatamente a família Soares estava envolvida? A discussão foi interrompida pela chegada de Antônio. O patriarca da família entrou na casa com passos pesados, seu rosto uma máscara de preocupação. Minutos depois, Rodrigo saiu, seu rosto vermelho de raiva. Vamos, ele ordenou a Ricardo. Temos lugares para ir. Durante o trajeto, Ricardo notou que Rodrigo parecia ainda mais agitado que o normal. Suas mãos não paravam de mexer no celular, digitando mensagens frenéticas. Fizeram várias paradas ao longo do dia, cada uma mais tensa que a anterior. Em um momento, Ricardo viu Rodrigo entregar um envelope grosso a um homem de terno em um beco escuro. Em outro, observou uma discussão acalorada entre Rodrigo e um grupo de homens em um armazém abandonado. A cada nova parada, cada novo encontro suspeito, Ricardo sentia que estava se aproximando de algo grande. Mas o quê? Ao final do dia, quando retornaram à residência dos Soares, Ricardo notou uma movimentação incomum. Carros desconhecidos estavam estacionados em frente à casa e ele podia ver silhuetas se movendo atrás das cortinas. Rodrigo,
Ao ver a cena, xingou baixinho. Fique aqui, ele ordenou a Ricardo antes de sair apressadamente do carro. Ricardo observou, tenso, enquanto Rodrigo entrava na casa. Minutos se passaram e então, de repente, a porta da frente se abriu violentamente. Beatriz saiu correndo, lágrimas correndo por seu rosto. Sem pensar duas vezes, Ricardo saiu do carro, movido por um impulso de proteger a mulher que amava. Senhorita Beatriz, ele chamou. Está tudo bem? Beatriz parou, olhando para ele com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Ricardo, ela sussurrou incrédula. Naquele momento, o mundo pareceu congelar. O disfarce de Ricardo havia caído, e com ele, todas as certezas que ele tinha sobre sua missão, sobre a família Soares, sobre tudo. Enquanto Beatriz o encarava, seus olhos, cheios de confusão e traição, Ricardo sabia que não havia mais volta. Os segredos que ele buscava estavam prestes a vir à tona, e com eles, o potencial de destruir tudo o que ele mais amava. O som de passos se aproximando da porta quebrou o momento. Ricardo sabia que tinha segundos para tomar uma decisão que mudaria o curso de tudo. O que ele faria agora? O tempo parecia ter congelado naquele instante crucial. Ricardo, seu disfarce desfeito, encarava Beatriz, cujos olhos refletiam uma tempestade de emoções. Choque, confusão, mágoa e talvez o mais doloroso para Ricardo, uma pontada de traição. Ricardo, o que... como... por quê? As palavras de Beatriz saíram entrecortadas, cada sílaba carregada de incredulidade. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta da casa se abriu novamente. Rodrigo surgiu, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria, ao ver a cena diante dele. Você, ele rosnou, avançando em direção a Ricardo. Eu sabia que havia algo errado com você desde o início. Em uma fração de segundo, Ricardo tomou sua decisão. Ele não podia mais esconder a verdade. Não de Beatriz, não agora. Beatriz, eu posso explicar, ele começou, sua voz trêmula, mas determinada. Eu vim aqui porque estava preocupado com você, com os segredos que sua família parecia esconder. Eu só queria proteger você, entender o que estava acontecendo. Protegê-la, Rodrigo interveio, sua voz carregada de escárnio. Mentindo para ela, se infiltrando em nossa família, quem diabos você pensa que é? Beatriz, que até então parecia paralisada pelo choque, deu um passo à frente. Ricardo, você se disfarçou de motorista para espionar minha família? A dor em sua voz era palpável, e Ricardo sentiu como se cada palavra fosse uma punhalada em seu coração. Sim, ele admitiu, sabendo que a honestidade era sua única opção agora. Mas, Beatriz, você tem que entender. Há algo acontecendo aqui, algo grande e potencialmente perigoso. Eu só queria ter certeza de que você estava segura. Nesse momento, Antônio Soares emergiu da casa, seu rosto uma máscara de calma forçada, que mal escondia a tempestade por trás de seus olhos. Então, ele disse, sua voz surpreendentemente controlada. Finalmente mostramos nossas verdadeiras cores. Não é, Sr. Mendes? Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como Antônio? Sabia seu sobrenome real? Pai. Beatriz se virou para Antônio, confusão evidente em seu rosto. Você sabia sobre isso? Antônio soltou um suspiro pesado, parecendo envelhecer décadas em questão de segundos. Vamos entrar, ele disse finalmente. Está na hora de colocarmos todas as cartas na mesa. O grupo entrou na casa em um silêncio tenso. Na sala de estar, Helena os aguardava, seu rosto pálido, mas seus olhos estranhamente lúcidos. Então, finalmente chegou o momento, ela murmurou, seus olhos fixos em Ricardo. Antônio fez um gesto para que todos se sentassem. Ricardo notou que, além da família Soares, havia outros 2 homens na sala. Um deles ele reconheceu como o advogado que Rodrigo havia encontrado dias antes. Ricardo Mendes, Antônio começou, sua voz carregada de uma mistura de resignação, acha algo mais, remorso talvez, ou devo dizer Ricardo Soares. O choque da revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele olhou para Beatriz, que parecia igualmente atordoada. Do que você está falando, pai?
Beatriz perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Antônio trocou um olhar com Helena antes de continuar. Há 25 anos, nossa família sofreu uma tragédia. Nosso filho mais novo, um bebê de apenas 6 meses, foi levado de nós. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Nós procuramos por anos. Helena interveio, lágrimas brilhando em seus olhos. Movemos céus e terra para encontrar nosso menino, mas ele parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Até agora, Antônio completou, seus olhos fixos em Ricardo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ricardo sentia como se estivesse em um sonho, ou talvez um pesadelo. Ele, o filho perdido dos Soares, como isso era possível? Mas como? Ele finalmente conseguiu articular. Como vocês podem ter certeza? O advogado se adiantou, colocando uma pasta sobre a mesa de centro. Testes de DNA, ele explicou, realizados secretamente com amostras coletadas durante sua estadia aqui. Ricardo sentiu uma onda de indignação. Vocês coletaram meu DNA sem meu consentimento? Assim como você se infiltrou em nossa família, sem o nosso, Rodrigo retrucou, mas sua voz havia perdido parte da hostilidade anterior. Beatriz, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Já então Ricardo é meu irmão? Sua voz era um misto de incredulidade e alívio. Meio-irmão tecnicamente, Antônio corrigiu. Ricardo é filho do meu primeiro casamento. Ele foi levado antes que eu conhecesse sua mãe, Helena. As revelações continuavam a se desdobrar, cada uma mais surpreendente que a anterior. Ricardo sentia sua cabeça girar, lutando para processar tudo o que estava ouvindo. Mas os negócios suspeitos, as entregas misteriosas, o que tudo isso tem a ver com meu desaparecimento? Ele perguntou, tentando encontrar algum sentido em meio ao caos. Antônio trocou olhares com Rodrigo antes de responder. Após seu desaparecimento, descobrimos uma rede de tráfico de crianças operando em São Paulo. Passamos anos infiltrados, tentando desmantelá-la de dentro para fora. Os negócios que você testemunhou eram parte dessa operação. Estávamos tão perto de conseguir as provas finais, Rodrigo acrescentou, um toque de frustração em sua voz. Sua chegada complicou as coisas. Ricardo sentiu o peso de 2 décadas de segredos, dor e busca recair sobre seus ombros. Ele olhou para Beatriz, vendo nela o reflexo de sua própria confusão e choque. E agora? Ele perguntou, sua voz carregada de emoção. O que acontece agora? Helena se levantou, aproximando-se hesitantemente de Ricardo. Agora, ela disse suavemente, depende de você. Nós encontramos nosso filho perdido, mas a questão é, você está pronto para encontrar sua família? O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de décadas de emoções reprimidas, segredos revelados e um futuro incerto. Ricardo olhou ao redor da sala, para os rostos que até poucos dias atrás eram estranhos e agora eram família. Sua mente girava com perguntas não respondidas, com a enormidade da situação. Ele havia vindo em busca de respostas, mas as revelações que encontrou eram muito maiores do que jamais poderia ter imaginado. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando sombras longas pela sala, Ricardo sabia que estava no limiar de uma nova jornada. Uma jornada de reconciliação, de compreensão e talvez de cura. O silêncio que pairava na sala era denso, quase palpável. Ricardo sentia o peso dos olhares de todos sobre si, cada um carregado de expectativas, medos e esperanças não ditas. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar a avalanche de informações que acabara de receber. Finalmente, foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Sua voz, embora trêmula, carregava uma força surpreendente. Eu acho que todos nós precisamos de um tempo para digerir isso. É muita coisa para absorver de uma só vez. Ricardo assentiu grato pela intervenção de Beatriz. Ela tem razão, ele disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Eu vim aqui buscando respostas, mas isso é muito maior do que eu poderia ter imaginado.
Antônio se levantou, sua postura rígida atraindo a atenção que sentia. Ricardo, ele começou hesitante. Eu sei que temos muito para conversar, muito para esclarecer, mas quero que saiba que, apesar de tudo, estou genuinamente feliz por ter te encontrado. Helena, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Seus olhos, antes nublados pela confusão, agora brilhavam com uma clareza renovada. Durante todos esses anos, nunca perdemos a esperança de te encontrar, mesmo quando todos nos diziam para seguir em frente, para aceitar a perda. Nós nunca desistimos. As palavras de Helena atingiram Ricardo como ondas, despertando emoções que ele não sabia que possuía. Toda a sua vida, ele havia se perguntado sobre suas origens, sobre o motivo de ter sido adotado. E agora, de repente, ele estava face a face com um passado que nunca soube que tinha. Eu preciso de um pouco de ar, Ricardo disse, sentindo-se sufocado pela intensidade do momento. Sem esperar por uma resposta, ele se dirigiu à varanda, sentindo o ar fresco da noite contra seu rosto como um bálsamo para sua mente turbulenta. Minutos depois, ele ouviu passos suaves se aproximando. Era Beatriz. Ei, ela disse suavemente, se juntando a ele na varanda. Como você está? Ricardo soltou uma risada sem humor. Honestamente, eu não sei. É como se o chão tivesse sido tirado debaixo dos meus pés. Beatriz assentiu, compreensiva. Eu sei como se sente. Bem, não. Exatamente, mas é muito para processar. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as luzes da cidade ao longe. Finalmente, Ricardo se virou para ela. Beatriz, eu sinto muito. Por ter mentido. Por ter me infiltrado assim. Eu realmente achei que estava fazendo a coisa certa, que estava te protegendo. Beatriz o estudou por um longo momento antes de responder. Eu entendo por que você fez isso e, honestamente, uma parte de mim está aliviada que você tenha feito. Talvez fosse assim que as coisas tinham que acontecer para que a verdade viesse à tona. Suas palavras trouxeram um pequeno conforto para Ricardo, mas também levantaram novas questões. O que acontece agora? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Beatriz. Isso depende de você. Veio uma voz atrás deles. Rodrigo havia se juntado a eles na varanda, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Olha, Ricardo, eu sei que começamos com o pé errado, mas você é meu irmão, nosso irmão. E se você quiser, há um lugar para você nesta família. A sinceridade nas palavras de Rodrigo pegou Ricardo de surpresa. Ele percebeu que, apesar de toda a hostilidade inicial, havia uma vulnerabilidade genuína ali. Eu não sei se posso simplesmente deixar minha vida para trás, Ricardo admitiu. Mas também não posso ignorar o que descobri aqui. Vocês são minha família. Nesse momento, Antônio e Helena se juntaram a eles na varanda. O pequeno espaço agora parecia cheio, não apenas de pessoas, mas de emoções, histórias e possibilidades. Ricardo, Antônio começou, sua voz carregada de emoção. Nós entendemos que isso é uma mudança enorme para você. Não esperamos que você simplesmente se encaixe em nossas vidas como se os últimos 25 anos não tivessem acontecido. Mas esperamos que você nos dê a chance de te conhecer, de ser parte da sua vida, da forma que você se sentir confortável. Helena, com lágrimas nos olhos, acrescentou. E talvez possamos trabalhar juntos para finalizar o que começamos. Para garantir que nenhuma outra família passe pelo que passamos. As palavras deles tocaram algo profundo dentro de Ricardo. Ele olhou para cada rosto ao seu redor. Antônio, com seus olhos cheios de arrependimento e esperança. Helena, com seu amor maternal reprimido por tanto tempo. Rodrigo, com sua postura protetora, mas acolhedora. E Beatriz, a mulher que ele amava e que agora descobria ser sua irmã. Naquele momento, Ricardo entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas talvez, apenas talvez, essa mudança fosse exatamente o que ele sempre procurou sem saber. Eu não posso prometer nada,
ele disse finalmente. Mas estou disposto a tentar, a conhecer vocês, a entender essa história. E se puder ajudar a impedir que outras famílias passem por isso, então é o que farei. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo. Beatriz foi a primeira a se mover, envolvendo Ricardo em um abraço apertado. Logo, os outros se juntaram, e pela primeira vez em sua vida, Ricardo se viu no centro de um abraço familiar verdadeiro. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a família Soares, agora completa pela primeira vez em 25 anos, permaneceu, na varanda, unidos não apenas por laços de sangue, mas por uma nova compreensão e um propósito compartilhado. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios e conversas difíceis que precisariam ser enfrentadas. Mas naquela noite, sob as estrelas de uma cidade que guardava tantos segredos, havia esperança. Esperança de cura, de redenção e de um novo começo. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para Ricardo e toda a família Soares. A casa, antes um labirinto de segredos, agora se tornara um espaço de revelações constantes, conversas difíceis e momentos de conexão inesperados. Ricardo decidiu tirar uma licença temporária de seus negócios para se dedicar integralmente a conhecer sua família biológica e a entender os detalhes da operação contra o tráfico de crianças. Ele se mudou para um quarto de hóspedes na casa dos Soares, uma decisão que inicialmente causou desconforto, mas que aos poucos foi se revelando fundamental para o processo de reconexão familiar. Numa tarde particularmente tensa, Ricardo se encontrou sentado no escritório de Antônio, cercado por pastas, documentos e fotos antigas. Seu pai biológico, com olheiras profundas e uma expressão de cansaço, começou a desvendar a história completa. Tudo começou na noite em que você foi levado. Antônio começou, sua voz carregada de emoção. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho. Sua mãe biológica, Marta, estava desesperada. O berçário estava vazio, a janela aberta. Não havia sinais de arrombamento. Ricardo sentiu um nó na garganta. Era estranho ouvir sobre uma mãe que ele nunca conhecera, sobre um momento que mudara o curso de sua vida sem que ele soubesse. Antônio continuou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto folheava um arquivo antigo. A polícia investigou, é claro, mas não chegou a lugar nenhum. Foi como se você tivesse simplesmente evaporado. Marta não suportou. Ela nos deixou alguns meses depois. Ela morreu? Ricardo perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Antônio balançou a cabeça. Não, ela se foi. Não aguentou a dor, a incerteza. Mudou-se para o exterior. Cortou todos os laços. Nunca mais tive notícias dela. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de perda e arrependimento. Ricardo processava a informação, imaginando como teria sido sua vida se aquela noite fatídica nunca tivesse acontecido. Foi então que você começou a investigação por conta própria? Ele perguntou finalmente. Antônio assentiu. Eu não podia simplesmente desistir. Quanto mais eu cavava, mais eu percebia que seu desaparecimento não era um caso isolado. Havia um padrão, uma rede obscura operando nas sombras. Ele puxou mais alguns arquivos, espalhando-os sobre a mesa. Ricardo viu fotos de outras crianças, relatórios policiais, recortes de jornal. Uma teia complexa de evidências e conexões que seu pai havia construído ao longo dos anos. Foi assim que conheci Helena, Antônio continuou, um leve sorriso surgindo em seu rosto cansado. Ela era assistente social, trabalhava com casos de crianças desaparecidas. Nos conhecemos durante a investigação e, bem, uma coisa levou à outra. Ricardo absorvia cada palavra, cada detalhe. Era surreal ver sua própria história, uma história que ele nem sabia que existia, se desdobrando diante dele. E Rodrigo e Beatriz? Ele perguntou. Eles cresceram sabendo sobre você, Antônio explicou. Sempre fomos honestos com eles sobre terem um irmão mais velho que havia sido tirado de nós. Rodrigo, especialmente, levou isso para o coração. Ele se juntou à nossa missão assim que teve idade suficiente. Nesse momento, como se invocado pela menção de seu nome, Rodrigo entrou no escritório.
Seu rosto estava sério, mas havia uma nova abertura em sua postura quando ele se dirigiu a Ricardo. "Falando de mim, pai?" ele perguntou, um leve tom de brincadeira em sua voz. Antônio assentiu. "Estava contando a Ricardo sobre como você se envolveu na investigação." Rodrigo se sentou, seus olhos fixos em Ricardo. "Não foi fácil, sabe? Crescer sabendo que tinha um irmão por aí, em algum lugar, possivelmente precisando de ajuda. Foi o que me impulsionou a me tornar advogado, a me especializar em casos de tráfico humano." Ricardo sentiu uma onda de admiração por seu irmão mais novo. "É um trabalho incrível o que vocês têm feito," ele disse sinceramente. "Mas ainda não acabou." Antônio interveio, sua voz ganhando um tom de urgência. "Estamos perto, muito perto de desmantelar toda a operação, mas precisamos agir rápido." Foi então que Beatriz entrou no escritório, carregando uma bandeja com café. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e por um momento, a tensão entre eles, nascida do amor que agora sabiam ser proibido, era quase palpável. "Desculpem interromper," ela disse suavemente. "Achei que vocês poderiam precisar de um pouco de cafeína." Enquanto Beatriz servia o café, Ricardo não pôde deixar de notar como ela parecia perfeitamente à vontade naquela cena familiar, como se sempre tivesse feito parte dela. E ele percebeu com um misto de tristeza e aceitação, ela sempre fizera. "Beatriz," Antônio chamou gentilmente, "por que você não se junta a nós? Acho que está na hora de discutirmos nosso próximo passo, todos juntos." Ela hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Ricardo novamente, antes de assentir e se sentar. "Então," Rodrigo começou, inclinando-se para a frente. "Qual é o plano?" Antônio respirou fundo antes de responder. "Temos uma oportunidade única agora. Com Ricardo aqui, podemos finalmente conectar todos os pontos, mas vai ser perigoso. Muito perigoso." Ricardo sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele olhou para cada rosto ao seu redor, seu pai, seu irmão, a mulher que amava e que agora sabia ser sua irmã, sua família, uma família pela qual ele estava disposto a arriscar tudo. "Estou dentro," ele disse com firmeza. "O que quer que seja necessário, estou pronto." Os outros assentiram, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Naquele momento, unidos por laços de sangue e um propósito comum, os Soares se preparavam para enfrentar seu maior desafio. A noite caía sobre São Paulo, e dentro daquele escritório planos eram traçados, estratégias discutidas. A batalha final estava prestes a começar. Uma batalha para trazer justiça, não apenas para Ricardo, mas para todas as famílias que haviam sofrido nas mãos daquela rede criminosa. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade na residência dos Soares. O escritório de Antônio se transformou em uma espécie de centro de comando, com mapas, documentos e fotos, cobrindo cada superfície disponível. Ricardo, Rodrigo e Beatriz trabalhavam incansavelmente, conectando pontos, analisando informações e traçando estratégias. Helena, por sua vez, assumiu um papel crucial, utilizando seus contatos na assistência social para obter informações valiosas sobre casos suspeitos de adoção irregular ao longo dos anos. Sua presença calma e determinada servia como um ancoradouro para toda a família durante os momentos de tensão. Numa tarde particularmente intensa, enquanto todos estavam reunidos no escritório, Rodrigo finalmente apresentou o plano que haviam elaborado. "Temos razões para acreditar que o centro de operações da rede de tráfico está localizado em um complexo de armazéns na zona portuária." Ele começou apontando para um mapa espalhado sobre a mesa. "Nossas fontes indicam que uma grande transação está programada para acontecer em 3 dias." Antônio assentiu gravemente. "Esta pode ser nossa única chance de pegar todos os envolvidos de uma só vez." Ricardo, que havia mergulhado de cabeça na investigação, sentindo que era sua obrigação compensar os anos perdidos, inclinou-se sobre o mapa. "E como exatamente planejamos interceptar essa operação?" Foi Beatriz quem respondeu, sua voz firme e determinada. "Infiltração. Precisamos de alguém do lado de dentro para confirmar os detalhes
e garantir que tenhamos provas concretas antes de chamar as autoridades. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. A implicação era clara. Alguém teria que se arriscar, entrando na toca do lobo. Eu faço isso. Ricardo se ofereceu sem hesitar. Não! Exclamaram Antônio e Helena em uníssono. O medo evidente em suas vozes. Rodrigo balançou a cabeça. Não pode ser você, Ricardo. Eles podem reconhecê-lo. Lembre-se, você foi uma de suas vítimas. Então eu vou, Beatriz declarou sua voz, não deixando espaço para a argumentação. Ricardo sentiu seu coração apertar. A ideia de Beatriz se colocando em perigo era quase insuportável. Beatriz, não, é muito arriscado. Ela o encarou, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e desafio. É exatamente por isso que tem que ser eu. Sou a única que eles nunca viram, a única que pode entrar sem levantar suspeitas. Um debate acalorado se seguiu, com cada membro da família, apresentando argumentos a favor e contra o plano. No final, ficou claro que Beatriz tinha razão. Ela era a escolha lógica para a missão. Com o coração pesado, mas ciente da importância da operação, a família começou a preparar Beatriz para sua perigosa tarefa. Rodrigo utilizou seus contatos para criar uma identidade falsa convincente. Antônio e Helena trabalharam em uma história de fachada que permitiria que Beatriz se aproximasse dos traficantes sem levantar suspeitas. Ricardo, por sua vez, passou horas treinando Beatriz em técnicas de observação e coleta de informações que havia aprendido ao longo de sua carreira nos negócios. As longas noites de preparação trouxeram os dois mais próximos, mas também tornaram dolorosamente claro o que haviam perdido. Na véspera da operação, Ricardo encontrou Beatriz sozinha na varanda, olhando pensativamente para a cidade iluminada. Você está pronta para isso? Ele perguntou suavemente, juntando-se a ela. Beatriz virou-se para ele, um sorriso triste em seus lábios. Honestamente, estou apavorada, mas também sei que é algo que preciso fazer. Por você, por todas as outras. Crianças que passaram pelo que você passou. Ricardo sentiu um nó na garganta. Eu queria poder ir no seu lugar. Eu sei, ela respondeu, colocando gentilmente a mão em seu braço. Mas esta é minha chance de fazer a diferença, de ser parte da solução. Eles ficaram em silêncio por um momento, as palavras não ditas pairando entre eles. Finalmente, Ricardo falou, Beatriz, sobre nós. Ela o interrompeu suavemente. Eu sei, Ricardo. Eu também sinto. Mas agora, mais do que nunca, precisamos nos concentrar no que é realmente importante. Ricardo assentiu, entendendo o que ela queria dizer. O amor que sentiam um pelo outro, embora real e profundo, tinha que ser colocado de lado em nome de um bem maior. Prometa-me que vai ter cuidado, ele pediu, sua voz quase um sussurro. Prometo. Ela respondeu, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Na manhã seguinte, a família Soares se reuniu para um café da manhã tenso e silencioso. Cada um estava imerso em seus próprios pensamentos, conscientes dos riscos e do que estava em jogo. Quando chegou a hora de Beatriz partir, houve abraços apertados e palavras de encorajamento sussurradas. Helena prendeu um pequeno crucifixo ao redor do pescoço da filha, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Ricardo foi o último a se despedir. Ele segurou as mãos de Beatriz nas suas, olhando profundamente em seus olhos. Lembre-se do plano. Ao menor sinal de perigo, você sai de lá, entendeu? Beatriz assentiu, forçando um sorriso corajoso. Entendi. Não se preocupe. Estarei de volta antes que percebam. E com isso ela partiu, deixando para trás uma família unida pela esperança e pelo medo. Enquanto o carro de Beatriz desaparecia na distância, Ricardo sentiu o peso da espera se instalar sobre eles. As próximas horas seriam cruciais, não apenas para o sucesso da operação, mas para o futuro de toda a família Soares. A batalha final estava prestes a começar, e tudo o que podiam fazer agora era esperar, torcer e rezar para que Beatriz
voltasse em segurança, trazendo consigo as chaves para desmantelar de uma vez por todas a rede que havia causado tanta dor e sofrimento. As horas que se seguiram à partida de Beatriz foram as mais longas e agonizantes que a família Soares já havia experimentado. O escritório de Antônio, antes um centro de atividade frenética, agora estava imerso em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo ocasional tilintar de xícaras de café e o som abafado de passos inquietos. Ricardo não conseguia ficar parado. Ele alternava entre caminhar de um lado para o outro e ficar grudado ao rádio, esperando ansiosamente por qualquer comunicação de Beatriz. Rodrigo estava sentado rigidamente em frente a um laptop, monitorando as câmeras de segurança que haviam conseguido hackear nas proximidades do complexo de armazéns. Antônio e Helena permaneciam juntos, suas mãos entrelaçadas, como se buscassem força um no outro. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o rádio crepitou à vida. "Estou dentro", veio a voz baixa e tensa de Beatriz. A movimentação. "Aqui é intensa. Parece que estão se preparando para algo grande." Ricardo sentiu seu coração saltar. Ouvir a voz de Beatriz trouxe tanto alívio quanto uma nova onda de preocupação. "Consegue ver alguma coisa específica?" Rodrigo perguntou, inclinando-se sobre o rádio. Há crianças aqui", Beatriz sussurrou, sua voz tremendo ligeiramente. "Pelo menos uma dúzia delas. Estão assustadas, Ricardo. Lembram você quando era pequeno." Ricardo sentiu, como se tivesse levado um soco no estômago. A realidade do que estavam enfrentando o atingiu com força total. Não eram apenas arquivos e fotos antigas. Eram vidas reais, crianças inocentes presas no mesmo pesadelo que ele havia vivido. "Mantenha a calma, Beatriz", Antônio instruiu, sua voz firme apesar da emoção evidente. "Continue observando e coletando evidências. Lembre-se, precisamos de provas concretas antes de podermos agir." As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Beatriz relatava periodicamente o que via, cada nova informação acrescentando peças ao quebra-cabeça sombrio que estavam montando. Foi no meio da tarde que as coisas começaram a se intensificar. "Algo está acontecendo", Beatriz murmurou. "Urgentemente pelo rádio. Há movimento, parece que estão se preparando para transferir as crianças." Ricardo trocou olhares alarmados com Rodrigo. Era agora ou nunca. "Beatriz", Rodrigo falou rapidamente, "precisamos de confirmação visual. Se puder, tente tirar algumas fotos discretamente." "Entendido", ela respondeu. Os minutos que se seguiram foram de pura agonia. O silêncio no rádio parecia se estender indefinidamente. Ricardo podia sentir seu coração martelando em seu peito, cada segundo de silêncio aumentando seu medo, de que algo tivesse dado errado. De repente, a voz de Beatriz cortou o ar urgente e assustada. "Droga, acho que fui vista. Tem alguém vindo na minha direção, A transmissão foi abruptamente cortada. "Beatriz?", Ricardo gritou para o rádio. "Beatriz, responda!" Silêncio. O pânico se instalou na sala. Helena sufocou um soluço. Antônio ficou pálido como um fantasma. "Temos que fazer alguma coisa!", Ricardo exclamou, já se movendo em direção à porta. Rodrigo o segurou pelo braço. "Espere! Não podemos simplesmente invadir lá. Podemos colocar Beatriz e as outras crianças em perigo ainda maior." "Então o que sugere que façamos?", Ricardo retrucou, a frustração evidente em sua voz. "Ficar aqui parados enquanto Beatriz pode estar..." Ele não conseguiu terminar a frase. O mero pensamento de algo acontecendo com Beatriz era insuportável. Foi nesse momento que o telefone de Antônio tocou. Todos congelaram, olhando para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Com mãos trêmulas, Antônio atendeu, colocando no viva-voz. "Senhor Soares", veio uma voz fria e calculista do outro lado da linha. "Parece que temos algo que lhe pertence, ou melhor, alguém." O sangue de Ricardo gelou. Eles tinham Beatriz. "Quem é você? O que quer?", Antônio exigiu, sua voz uma mistura de raiva e medo. A risada que veio em resposta era desprovida de qualquer humor. "Quem eu sou não importa. O que importa é que sua pequena operação de espionagem termina aqui.
Você tem 1 hora para vir ao armazém 17. Venha sozinho, ou sua preciosa filha pagará o preço. A ligação foi encerrada, deixando um silêncio ensurdecedor na sala. Por um momento, ninguém se moveu, todos processando o que acabara de acontecer. Então, como se um interruptor tivesse sido ligado, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Não podemos ceder às exigências deles, Rodrigo argumentou. Mas não podemos abandonar Beatriz, Helena chorou. Deve haver outra maneira, Ricardo murmurou, sua mente correndo por todas as possibilidades. Antônio levantou as mãos pedindo silêncio. Quando falou, sua voz era grave e determinada. Eu vou, não temos escolha. Pai, não. Ricardo e Rodrigo protestaram em uníssono. Mas Antônio estava irredutível. Escutem todos vocês. Passei a vida inteira tentando consertar o erro que custou Ricardo sua infância. Não vou perder Beatriz também. Vou encontrá-los e, enquanto isso, vocês acionam as autoridades. É nossa melhor chance. O plano era arriscado, perigoso, mas era o único que tinham. Enquanto Antônio se preparava para sair, Ricardo o puxou de lado. Pai, ele disse, a palavra ainda estranha em sua boca, tome cuidado e traga Beatriz de volta para nós. Antônio assentiu, colocando uma mão no ombro de Ricardo. Eu trarei. É uma promessa. Enquanto observavam Antônio partir, Ricardo sentiu uma determinação feroz crescer dentro dele. Não importava o que acontecesse, ele não perderia sua família recém-descoberta. Não agora, não depois de tudo pelo que haviam passado. A batalha final estava prestes a começar, e os Soares estavam prontos para enfrentá-la juntos, unidos pelo amor, pela coragem e pela esperança de um futuro livre das sombras do passado. O tempo parecia se arrastar enquanto Ricardo, Rodrigo e Helena aguardavam ansiosamente por notícias. Rodrigo havia acionado seus contatos na polícia, organizando uma operação tática para intervir no momento certo. Ricardo, incapaz de ficar parado, insistiu em ir até o local, prometendo manter-se escondido e apenas observar. Eu preciso estar lá, ele argumentou, sua voz trêmula de emoção. Não posso ficar aqui sentado enquanto Beatriz e nosso pai estão em perigo. Relutantemente, Rodrigo concordou com a condição de que Ricardo seguisse estritamente suas instruções. Os dois irmãos partiram, deixando Helena em casa para coordenar a comunicação com as autoridades. Ao se aproximarem do complexo de armazéns, a tensão era palpável. Ricardo podia sentir seu coração batendo furiosamente contra seu peito. Eles estacionaram a uma distância segura, usando binóculos para observar a movimentação. O armazém 17 parecia quieto, mas Ricardo notou movimentações suspeitas nas sombras. Homens armados patrulhavam o perímetro, seus olhares atentos, varrendo a área. Ali, Rodrigo sussurrou apontando para um carro que se aproximava. Era Antônio. Ricardo observou com o coração na garganta, enquanto seu pai saía do veículo, suas mãos levantadas em um gesto de rendição. 2 homens corpulentos emergiram das sombras, flanqueando Antônio e o conduzindo para dentro do armazém. Droga, Rodrigo murmurou. Agora temos que esperar o sinal da polícia para agir. Os minutos que se seguiram foram uma agonia. Ricardo sentia-se impotente, sabendo que sua família estava em perigo a apenas algumas centenas de metros de distância. De repente, um som de vidro quebrando ecoou pelo ar, seguido por gritos e o som inconfundível de tiros. Não! Ricardo gritou, já se movendo em direção ao armazém, antes que Rodrigo pudesse detê-lo. Ricardo, espere! Rodrigo chamou, correndo atrás do irmão. Mas Ricardo não podia esperar. Impulsionado pelo medo e pela adrenalina, ele correu em direção ao armazém, esquivando-se das sombras e rezando para não ser visto. Ao se aproximar da entrada lateral, ele ouviu mais gritos e o som de uma luta. Sem pensar 2 vezes, ele empurrou a porta e entrou. A cena que o recebeu era caótica. Antônio estava envolvido em uma luta corporal com um dos capangas, enquanto Beatriz, com as mãos amarradas, tentava se libertar. Várias crianças estavam agrupadas em um canto, chorando e gritando de medo. Ricardo agiu por instinto.
Ele agarrou uma barra de metal próxima e a arremessou contra o homem que lutava com Antônio, acertando-o na cabeça e derrubando-o. "Ricardo!" Beatriz gritou, seus olhos se arregalando de surpresa e alívio. Ele correu até ela rapidamente, desamarrando suas mãos. "Você está bem?" ele perguntou, examinando-a em busca de ferimentos. "Estou", ela respondeu ofegante. "Mas temos que tirar essas crianças daqui." Nesse momento, Rodrigo irrompeu pela porta, seguido de perto por uma equipe da polícia tática. O som de sirenes preenchia o ar, indicando que reforços estavam a caminho. "Polícia! Todos no chão!" gritou o líder da equipe. O caos se intensificou. Tiros foram trocados, gritos ecoaram pelo armazém. Ricardo puxou Beatriz para trás de uma pilha de caixas, protegendo-a com seu corpo. "As crianças!" Beatriz gritou, apontando para o grupo aterrorizado no canto. Ricardo assentiu, compreendendo imediatamente. Juntos, eles se moveram rapidamente, agachados, em direção às crianças. Com palavras suaves e gestos gentis, começaram a guiá-las para um local mais seguro. A batalha continuou ao redor deles. Ricardo viu Antônio e Rodrigo trabalhando lado a lado com a polícia, subjugando os criminosos. Foi um momento surreal. Sua família reunida, lutando não apenas por si mesma, mas por todas as outras famílias que haviam sofrido nas mãos desses traficantes. Gradualmente, os sons de luta diminuíram. Os criminosos foram dominados e algemados. As crianças, ainda assustadas, mas seguras, foram reunidas para serem levadas a um local seguro. Quando o silêncio finalmente caiu sobre o armazém, Ricardo olhou ao redor, mal acreditando que tudo havia acabado. Beatriz estava ao seu lado, tremendo ligeiramente, mas com um olhar de determinação em seus olhos. Antônio e Rodrigo se aproximaram, ambos machucados, mas vivos. "Acabou", Antônio disse suavemente, colocando uma mão no ombro de Ricardo. "Finalmente acabou." As lágrimas que Ricardo havia segurado por tanto tempo finalmente vieram. Ele abraçou seu pai, sentindo o peso de décadas de dor e separação se dissolvendo naquele momento. Beatriz se juntou ao abraço, seguida por Rodrigo. Ali, no meio do caos e da destruição, a família Soares estava reunida, mais forte e mais unida do que nunca. Enquanto as sirenes continuavam a soar lá fora e os policiais começavam o trabalho de processar a cena e cuidar das crianças resgatadas, Ricardo sabia que uma nova jornada estava apenas começando. Uma jornada de cura, de reconciliação e de construção de um futuro juntos. Olhando para sua família, para Beatriz, a irmã que ele quase amou de uma maneira diferente, Ricardo sentiu uma onda de gratidão e esperança. Eles haviam enfrentado o pior e saído vitoriosos. Agora era hora de começar a reconstruir, não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de todas as famílias que haviam sido afetadas por essa rede criminosa. O pesadelo havia terminado, mas o amanhecer de uma nova era estava apenas começando para os Soares. As semanas que se seguiram ao dramático resgate no armazém foram um turbilhão de emoções e atividades para a família Soares. A operação havia sido um sucesso retumbante, resultando não apenas no resgate das crianças, mas também na apreensão de figuras-chave da rede de tráfico. A mídia estava empolvorosa, com manchetes proclamando o desmantelamento de uma das maiores organizações criminosas do país. Para Ricardo, era como se estivesse vivendo em um sonho. Depois de anos buscando respostas sobre seu passado, ele não apenas havia encontrado sua família biológica, mas também participado ativamente na resolução do mistério que havia moldado toda a sua vida. A casa dos Soares, antes um local de segredos e tensão, agora pulsava com uma energia renovada. Helena, liberta do peso do passado, floresceu, sua mente mais clara do que havia sido em anos. Antônio, embora ainda lidando com as cicatrizes emocionais de décadas de busca, parecia mais leve, como se um grande fardo tivesse sido removido de seus ombros. Rodrigo mergulhou de cabeça no trabalho legal, coordenando com as autoridades para garantir que todos os envolvidos na rede de tráfico fossem devidamente processados. Sua determinação era feroz, alimentada pelo desejo de justiça.
não apenas para sua família, mas para todas as vítimas. E Beatriz? Beatriz era uma fonte constante de força e compaixão. Apesar do trauma de seu sequestro, ela se dedicou incansavelmente a ajudar as crianças resgatadas e suas famílias. Ricardo a observava com uma mistura de admiração e um amor que, embora transformado, permanecia profundo e inabalável. Uma tarde, cerca de um mês após o incidente, a família se reuniu na varanda da casa. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Ricardo olhou para os rostos ao seu redor, sua família reunida após tantos anos de separação e dor. "Sabe?", ele começou, sua voz suave, mas carregada de emoção. "Por muito tempo eu me perguntei por que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Por que eu fui separado de vocês? Por que passei tantos anos sem saber quem eu realmente era?" Antônio colocou uma mão reconfortante no ombro de Ricardo. "Filho, às vezes a vida nos leva por caminhos que não compreendemos no momento. Mas, agora", Beatriz interveio, um sorriso suave em seus lábios. "Olhe para onde esses caminhos nos trouxeram. Juntos, finalmente." Ricardo assentiu, sentindo uma onda de gratidão o invadir. "É verdade. E não apenas isso. Pense em todas as vidas que mudamos, todas as famílias que ajudamos a reunir." Rodrigo, que até então estivera quieto, se manifestou. "E nosso trabalho está longe de terminar. Há tantas outras crianças lá fora, tantas outras famílias que ainda precisam de ajuda." Helena, seus olhos brilhando com uma clareza que havia estado ausente por tanto tempo, sorriu. "Então é isso que faremos. Continuaremos nosso trabalho, mas agora como uma família unida." A conversa fluiu naturalmente para o futuro. Planos foram discutidos para expandir o alcance de sua organização, para trabalhar mais de perto com as autoridades e outras ONGs dedicadas à proteção de crianças. Ricardo, sentindo o peso de sua experiência e o desejo de fazer a diferença, propôs usar seus recursos e conexões no mundo dos negócios para apoiar a causa. "Podemos criar uma fundação", ele sugeriu, dedicada não apenas a resgatar crianças, mas a fornecer suporte de longo prazo para elas e suas famílias. A ideia foi recebida com entusiasmo. Beatriz, com sua formação em arquitetura, falou sobre projetar espaços seguros e acolhedores para as crianças resgatadas. Rodrigo mencionou a possibilidade de oferecer assistência jurídica gratuita às famílias afetadas. À medida que a noite avançava, a conversa se tornou mais pessoal. Risos foram compartilhados sobre memórias de infância. Histórias foram trocadas, preenchendo as lacunas de anos perdidos. Um momento quieto, Ricardo se viu sozinho com Beatriz na varanda. O ar entre eles estava carregado de emoções não ditas. "Beatriz", ele começou hesitante, "eu quero que você saiba. O que sinto por você, embora diferente agora, não é menos profundo." Ela sorriu, seus olhos brilhando com compreensão. "Eu sei, Ricardo, o que temos agora, essa conexão como irmãos, é algo precioso, algo que vou valorizar pelo resto da minha vida." Eles se abraçaram, um abraço que falava de amor, de perda, mas também de um novo começo. Quando a família se reuniu novamente para o jantar, havia um sentimento palpável de esperança e propósito no ar. Eles haviam enfrentado o pior que o destino podia lançar sobre eles e saído mais fortes, mais unidos. Ricardo olhou ao redor da mesa, para os rostos de sua família, não apenas de sangue, mas escolhida e forjada através das provações que haviam enfrentado juntos. Ele se sentiu overwhelmed por uma sensação de pertencimento, de estar exatamente onde deveria estar. O futuro, embora ainda incerto, parecia brilhante com possibilidades. Os Soares haviam transformado sua tragédia pessoal em um chamado para fazer a diferença no mundo, e juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a casa dos Soares brilhava com luz e vida, um farol de esperança em um mundo que muitas vezes parecia sombrio. E no centro de tudo estava Ricardo, o filho perdido e encontrado finalmente em casa. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças significativas, não apenas para a família Soares, mas para toda a comunidade ao seu redor.
A Fundação Soares, idealizada por Ricardo e apoiada entusiasticamente por toda a família, tomou forma rapidamente. O primeiro projeto da Fundação foi a criação de um centro de acolhimento para crianças resgatadas de situações de tráfico e abuso. Beatriz liderou o projeto arquitetônico, criando um espaço que era ao mesmo tempo seguro e acolhedor, com áreas verdes, salas de terapia e espaços educacionais. Ricardo utilizou suas habilidades empresariais para garantir financiamento e parcerias estratégicas. Sua reputação no mundo dos negócios, combinada com a história emocionante da família, abriu muitas portas. Empresas e filantropos de todo o país se mobilizaram para apoiar a causa. Rodrigo, por sua vez, montou uma equipe jurídica dedicada a oferecer assistência gratuita às famílias afetadas pelo tráfico de crianças. Seu trabalho incansável não apenas ajudou a processar os criminosos,